Fala pessoal, como vocês estão? Neste vídeo eu quero trazer aqui para vocês 5 motivos pelos quais talvez você não deva cursar Direito, 5 motivos para não entrar na faculdade de Direito. E por que eu trago motivos que não são positivos para que você não entre na faculdade? Porque independente da fase de vida que você esteja, da idade, decidir entrar em uma faculdade, decidir cursar um novo curso, é uma decisão muito importante para vocês. Você está se qualificando, você está investindo muito tempo, às vezes muito dinheiro, né, que você tem para poder se formar, para poder ter essa qualificação. E eu queria trazer 5 motivos justamente para ajudar vocês a decidirem mesmo se o direito é a melhor decisão para a vida de vocês, se entrar nesse universo é a melhor decisão. Então eu vou estar trazendo aqui fatores, condições pré-existentes, tá, do mercado jurídico que querendo ou não fazem parte da nossa realidade e que de repente não combinem muito com você, não combinem com aquilo que você quer para sua vida, aquilo que você pretende, né, fazer para que você depois consiga entrar no mercado de trabalho para ter o seu sustento, né? Então, espero que eu consiga ajudar vocês. Bom, o primeiro motivo é o mercado saturado e a alta concorrência. É aquela velha história, né? Se você chacoalhar uma árvore, vão cair 10 advogados dessa árvore. Porque isso acaba sendo uma realidade no Brasil. O Brasil é o país que mais tem faculdades de direito no mundo e a gente escuta isso o tempo inteiro na faculdade. Isso é dito para todo mundo que é desse mercado jurídico há muito tempo. Isso não é algo de hoje. Nós temos mais faculdades de direito do que no resto do mundo combinados, somados. Né? Nós temos aproximadamente 1.500 faculdades de direito. Então, todos os anos, muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, se formam em direito no Brasil, o que cria um ambiente brutalmente competitivo e que acaba tendo poucas vagas, tanto em escritórios pequenos como em escritórios de médio porte ou de grande porte, ou em concursos ou nas empresas. E também é uma concorrência muito grande por clientes, pelas empresas, pelas grandes empresas, até por pessoas físicas. Então, se você está procurando explorar um oceano azul de oportunidades, se esses dados te assustam de repente, talvez o direito não seja um caminho para você, porque talvez seja uma realidade que você não quer enfrentar. Eu, por exemplo, eu enfrentaria essa realidade. Todo mundo que está fazendo faculdade já deve saber disso. E a gente está disposto mesmo assim. Agora, de repente, não é esse tipo de mercado que você quer entrar. Um mercado que, apesar de estar se reinventando, ele ainda tem muita essa questão da saturação e da alta concorrência. Você vai sempre estar tendo que brigar, brigar, brigar pela sua vaga e a sua vaga se torna algo precioso, né? O seu espaço é algo precioso. É uma realidade que existe há muito tempo, né? Que dá para se enfrentar, dá para sim ganhar dinheiro, mas que talvez nem todo mundo está disposto a enfrentar. O segundo motivo que eu trago aqui para vocês neste vídeo é a demora para o retorno financeiro. Bom, ao contrário de que muitas pessoas pensam ou podem pensar pelo direito ser um curso muito tradicional desde antigamente, o direito ele não garante uma estabilidade e os jovens advogados formados eles não costumam ter altos salários, o mercado ele não traz altos salários no início da carreira. A OAB e o diploma, independente de onde venha, são apenas filtros, são apenas os primeiros filtros. Porque muitos advogados vão demorar anos para construir uma clientela, a construir o seu nome no mercado, e caso você escolha depois ir para o ramo dos concursos, muitas vezes você vai demorar bastante tempo para ser nomeado, para exercer o cargo, isso quando você passar num concurso. E isso pode acabar sendo um fator para desmotivar muitas pessoas a não entrarem no direito por de repente estar buscando uma qualificação que você está querendo um retorno financeiro mais rápido, você quer entrar no mercado onde você consiga uma estabilidade. E considerando o custo de vida no Brasil hoje, que não está fácil para ninguém, a advocacia ela vem é, patinando um pouco mais. É claro que hoje em dia nós já estamos na nova advocacia, na advocacia digital, mas mesmo assim você precisa se qualificar, precisa entender sobre os mecanismos da advocacia digital que fazem muitos advogados hoje em dia ganharem bastante dinheiro. Você precisa entender bem de rede social, entender de marketing, entender de tráfego pago, por exemplo, para que você consiga triunfar
nas redes sociais, se utilizar da internet. Então não é um caminho muito fácil para quem está buscando um retorno financeiro rápido. Isso sem falar, é claro, no descaso que a profissão sofre, principalmente com os advogados, né? Porque quer fazer seu diploma valer, você quer ser valorizado pelo seu conhecimento, pelos anos de estudo que você teve, e às vezes os clientes não estão querendo pagar o valor que você acredita ser justo, porque você vai lá, monta uma tabela de valores dos seus serviços, a sua consulta, a sua hora intelectual, o seu parecer jurídico, mas as pessoas elas não querem pagar, elas querem que você tire dúvidas, elas querem que você dê uma olhadinha rápida no processo, mas elas não entendem que essa olhadinha no processo, a sua explicação sobre aquele determinado processo é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Então isso é uma dificuldade que você vai ter que enfrentar. O bom é que o brasileiro, eventualmente, ele gosta muito do litígio, ele gosta do processo. Então, quando o cara estiver numa situação de injustiça, numa situação de desespero, ele vai acabar pagando, mas ofertar serviços, você colocar um valor às vezes que você acha justo, vai ficar muito caro para outra pessoa, porque a gente está vivendo uma fase no Brasil até agora onde todo mundo quer segurar o seu, né? E fazer um investimento desse, uma defesa, às vezes é muito difícil e vai ser muito frustrante para o advogado. Bom, gente, o terceiro motivo que eu quero trazer aqui para que vocês não cursem direito, é a formação teórica extensiva e excessiva. Né? Apesar do direito ele ser uma ciência que acompanha a evolução da sociedade, né? A gente tende a regulamentar tudo que é novo, tende a criar novas leis. Por exemplo, a gente vê a inteligência artificial passando por regulamentação. Existe sempre uma discussão sobre a regulamentação das redes sociais, assim como aconteceu com o Marco Civil da internet. É uma tendência nossa de sempre buscar criar regras e não um controle de opressão sobre uma nova tecnologia, um fenômeno social. Mas mesmo assim, o direito ele tem uma formação que ela é muito extensa, repetitiva, ela é algo que acaba se excedendo bastante, né? De tanta coisa que a gente tem para ver e saber. E de repente, se você busca algo mais novo, algo que está mais em fase experimental, sei lá, algo mais voltado para tecnologia ou inovação, o direito ele pode acabar sendo frustrante ou ultrapassado para você. Talvez você não seja algo tão excitante para você em comparação com outros cursos, com cursos mais novos, mais recentes, que estão explorando novos mercados. Porque o direito ele é uma ciência que vem depois do comportamento. Então, é algo que você tem que considerar, porque você vai estudar muitas coisas que são parecidas, a questão dos processos, o direito material, ele pode acabar parecendo ultrapassado a depender do seu perfil, da sua vocação. O quarto motivo que eu quero trazer nesse vídeo para que você não curse direito é a alta carga de estudos e além dela ser uma carga de estudos alta, ela é permanente, ou seja, isso significa que além dos seus 5 anos de faculdade, você provavelmente vai ter que estudar pelo resto da sua vida. Você vai ter que se preparar para a OAB, você vai ter que provavelmente fazer alguma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, não sei, um pós-doutorado, quem sabe. Se você decidir pelo caminho dos concursos públicos, eu não preciso nem falar o tanto que você vai ter que estudar, aí já são anos e anos. E mesmo depois de tudo isso, você vai ter que se manter atualizado das alterações, das atualizações legislativas, das atualizações jurisprudenciais, das doutrinas. Então você precisa estar constantemente estudando. Como eu falei anteriormente, o direito ele acompanha a evolução da sociedade. Então você está no meio disso. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, as leis vão sendo criadas, os tribunais superiores, como o STJ e o STF, vão decidindo acerca de temas que estão há muito tempo para serem decididos. E, bom, os fenômenos sociais eles continuam. Então, se você acredita que isso pode ser um peso, um estresse para vocês, se manter atualizado e continuar estudando pode ser algo frustrante para vocês, né? Se vocês não estão querendo seguir por esse caminho. Mas vai te ajudar a ser um profissional melhor e vai fazer você ajudar o seu cliente. Bom, gente, o último ponto do vídeo é
é o ponto que, na minha opinião, é o mais importante de todos, tá? Porque é algo que eu considero muito, muito relevante, ainda mais considerando os tempos atuais, que é o estresse e a pressão constantes. Por quê? É, o direito, ele pode, né, o dia a dia, a rotina, ele pode ser muito estressante, ele pode aumentar os seus níveis de ansiedade, a depender de onde você fosse enfiar depois. Porque o advogado, né, mesmo se não for advogado, mesmo se você trabalhar como concursado, você trabalhar numa empresa, enfim, você vai ter que lidar com prazos, muitas vezes prazos apertados ou com estresse, com conflitos, com clientes, pessoas complicadas no seu ambiente de trabalho, mas eu sei que isso é algo inerente, né, na sociedade. A gente convive com pessoas que nos causam estresse, que são pessoas difíceis, estressantes, mas, enfim, mas você lida com clientes que muitas vezes são estressantes. A sua responsabilidade sobre o direito dos outros. Você vai estar lidando com patrimônio, você vai estar lidando com a liberdade, com famílias dos outros, né? E as pessoas muitas vezes elas estão em situações de desespero, elas precisam, por exemplo, uma pessoa precisa se aposentar, ela foi lesada numa determinada situação, ela quer que o outro seja responsabilizado. Uma pessoa foi presa injustamente, você precisa ser aquele guia, aquela pessoa que tem essa responsabilidade. Você fica se perguntando, cara, quem sou eu para cuidar disso? E aí é que você mostra que você é o bacharel em direito. E aí é o momento que você mostra que você tem o conhecimento da lei. Você entende como o sistema funciona. Sistema, aliás, que é muito burocrático, é muito complexo e extremamente lento. A justiça é lenta, a justiça é complicada e dependendo do caso concreto, dependendo do seu ponto de vista, você pode dizer que no Brasil nem tem justiça. O sistema de justiça ele é injusto. Então, cara, fora a questão de audiência, você lidar com enfim, com todo esse sistema, você lidar com o sistema também é estressante. Então, tome cuidado. Se você é uma pessoa que quer evitar uma profissão que te cause estresse, que possa aumentar os seus níveis de ansiedade, né? E te colocar em situações que de repente você não tem esse preparo psicológico para lidar, talvez seja o momento de você considerar se o direito é para você ou não, tá? Eu digo isso por experiência até pessoal e experiência de outros amigos meus, o quão estressante pode ser. Existem muitos softwares jurídicos, existem ambientes saudáveis, é possível você construir uma carreira de forma saudável, mas saiba que como qualquer outra carreira, o direito ele acaba sendo inerente a questões de estresse, de muita pressão, de você ter que entregar resultado, apesar de ser uma atividade de meio, né? A gente não garante o resultado, mas a gente quer se garantir, a gente quer fazer um bom trabalho, né? Então é muito difícil, tá? E então, se mesmo assim você quer continuar, saiba que eu desejo que Deus abençoe você nessa jornada, tá? Bom, pessoal, eu espero que você que esteja acompanhando esse vídeo até aqui tenha gostado do vídeo, tá? Espero que eu tenha trazido pontos que te façam refletir sobre uma decisão tão importante quanto começar uma nova faculdade, né? O direito, ele é um compromisso sério, tá? Ele, infelizmente, pelo excesso de advogados que nós temos hoje em dia, ele já se tornou algo tão banalizado, mas eu acredito que o direito ele não é para aventureiro. Eu acredito que nós precisamos de pessoas capazes, de pessoas honestas, de pessoas com compromisso de ajudar o próximo, de realmente realizar essa atividade, ajudar as pessoas que são leigas a entenderem melhor os seus direitos, a fazer funcionar o Estado, a máquina pública, entendeu? Ajudar os empresários, ajudar as pessoas. Então, eu espero que esses pontos, acima de tudo, eles te façam pensar se isso combina com você, se isso combina com a sua vocação, se faz sentido para você entrar nisso, tá? E se não for também, tudo bem, né? A gente tem sempre a possibilidade de trancar, de mudar de carreira, né? Mas é uma experiência bem enriquecedora, mas que de repente não seja para você. E esses pontos, essas questões que eu trouxe para vocês, são pontos que eu acredito que devam ser levados em consideração, tá certo? E é isso, gente. Por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixem o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e até a próxima.